Olá, pessoal. Me chamo Lucas, juntamente com o meu colega Iago Teixeira. A gente desenvolveu um trabalho para a disciplina de construções rurais do Departamento de Engenharia Agrícola com o tema Terreiros de Café. Como a construção pode impactar a qualidade final? Bom, é de conhecimento de muita gente que o Brasil é o maior produtor de café do mundo. Em 2024, segundo o IBGE, o Brasil produziu 3,38 toneladas e Minas Gerais se destaca como o maior produtor nacional em 2024, com cerca de 1,6 toneladas de café produzido. Iago, a gente sabe que todos os produtores realizam o processo de secagem após a colheita do café. Por que disso? Bom, Lucas, essa é uma pergunta muito importante, e também é do interesse de todos os produtores de café entender um pouco a importância dessa secagem artificial. Bom, diferente de outras commodities como soja, milho, o café ele é colhido quando ele está com uma alta umidade e com um alto teor de açúcar. Bom, e qual que é a consequência disso? Pode ter perdas por fermentação e também por doenças como mofo e também doenças como fungos, se não acontecer esse processo de secagem artificial. E como mostra nessas imagens de diversos processos de secagem, eu gostaria que você explicasse sobre essas formas utilizadas pelos produtores para secar café. Bacana, Iago. Existem várias formas, como você mencionou, de secar o café, né? Cada produtor adota a maneira que mais se adapta à sua realidade, mas as maneiras mais tradicionais são os terreiros de secagem, né? Que aí tem algumas diferenças, né? Terreiro de terra, que é o mais antigo, ou seja, é um terreiro de solo batido, né? De terra batida, que hoje já não é tão mais usado pelas suas características inferiores, né? O solo acaba passando água para o café e às vezes não, atrasa esse processo de secagem, né? Sem falar de outros fatores fitossanitários. Existe também o terreiro de pano ou lona, que é das maneiras de secar café mais baratas, mas tem essa limitação também de acabar sendo mais difícil controlar essa umidade que vem do solo, né? Outro terreiro também bastante utilizado, principalmente para cafés especiais, são os terreiros suspensos, né? Uma superfície mais elevada, os produtores conseguem fazer uma secagem mais uniforme por causa do movimento do ar que acaba ocorrendo debaixo do café também. E o terreiro de concreto, que é o mais utilizado, né? É uma pavimentação de concreto. E tem outras maneiras de secar café também, né? Que são as estufas secadoras, que nada mais é do que um terreiro suspenso com a proteção do plástico, né? Aí tem estufas pequenas, que são os túneis, ou estufas grandes mesmo, que aí já possuem mais de uma, é como se fosse uma estufa de viveiro com mais de um terreiro suspenso lá dentro. E aí tem outra modalidade que a gente acaba incrementando outros fatores para ajudar na secagem do café, que não seja o sol, né, a luz solar, que são através de combustão, né, a gente queima alguma matéria, seja a maioria das vezes eucalipto, lenha, né, para haver ali a produção de ar quente e ajudar ali na secagem do café. E aí existe secador de caixa, secador rotativo e o secador híbrido, que é a mistura, né, do terreiro de café de concreto com essa adição do ar quente, né? Iago, como eu citei, né, o terreiro de concreto é o mais utilizado e o que você acha que seria características importantes de um bom terreiro de concreto? Bom, Lucas, perfeitamente. Então, falando um pouco sobre o terreiro de concreto, né, que é o mais utilizado, você explanou muito bem as outras formas utilizadas pelos produtores, mas vamos lá. Quando a gente pensa em um terreiro de concreto, o concreto simples é uma
é um bom tipo de concreto para ser utilizado nesse tipo de obra. Por que a escolha do concreto simples? Porque ele não precisa de aço para poder estar sendo utilizado. E o aço, ele aumenta o custo na construção. Então, isso é uma forma também de baratear nos materiais utilizados para essa construção. Outra coisa importante é a drenagem e contenção. Por que a drenagem é importante? Porque pode ser que haja um acúmulo de água também nesse terreiro, nesse espaço. Então, a drenagem ela é muito importante para poder escoar essa água que fique ali, né, que pode gerar umidade, pode causar fungos também nesse processo de secagem do café. E a contenção, ela vem na contramão disso. Por quê? Evitar com que, além da água soltada pela questão da umidade natural do café, impedir com que água de formas externas, como, por exemplo, a água da enxurrada, quando acontece chuvas, vá para essa área delimitada do terreiro. Então, é importante também que haja uma boa contenção na construção do terreiro. E nessa terceira imagem, a gente vê outra coisa também bastante importante, que são as juntas de dilatação, né? Durante o dia e a noite, a gente possui variações de temperatura. E essas variações de temperatura, quando o dia está muito quente e a noite muito fria, pode acontecer dilatações nesse concreto. Então, ter essas juntas de dilatação também é de suma importância para evitar tanto rachaduras quanto fissuras nesse concreto. Lucas, agora uma pergunta de milhões. A qualidade do meu terreiro pode afetar o meu produto final? Bacana, Iago. Pode sim, cara. Vamos pensar nesses aspectos que você citou anteriormente, né? Se eu não tenho uma boa drenagem do meu terreiro, acaba acumulando água ali, poças d'água, e isso aí vai prejudicar a secagem do café. E, além disso, pode acabar causando fermentação, mofo, como você já tinha dito antes, e isso aí afeta a minha bebida, né? Afeta a qualidade final do meu produto. Além disso, se eu não tiver uma boa resistência do meu terreiro, ali do meu concreto, e porque eu preciso ali passar com máquinas pesadas, né? Pode causar, se eu tiver uma baixa resistência e tiver buracos, fissuras, igual você falou, se não tiver uma junta de dilatação ali, tiver rachaduras no meu concreto, esses buracos, essas fissuras, quando o operador ele estiver passando o rodo para misturar esse café, para mexer esse café, os cafés podem acabar quebrando, descascando indesejavelmente, né? Não é uma coisa que eu iria querer descascar o café ali no terreiro, que isso aí pode acabar prejudicando lá no processo de torragem e prejudicando muito a qualidade de bebida final do meu produto, né? Além disso, escolher um bom lugar para eu construir esse terreiro, porque se eu tiver um terreiro que tem muita sombra, pouca incidência de luz solar ali, demora muito para secar o café, e ficar com o meu café exposto por um período que não seria além do suficiente, pode acabar expondo meu café aos intempéries, né? Doença, mofo, às vezes ali o processo de chuva, que não é muito interessante que chova tanto quando eu estou com café no terreiro, né? Então, isso são coisas que podem acabar diminuindo a qualidade do meu café. Boa, Lucas, bastante interessante. Você falou sobre o concreto e as características também do terreno. Gostaria que você me desse mais detalhe agora sobre outras características construtivas que também são importantes, além dessas que você já mencionou. Interessante, Thiago. Vamos com mais detalhes, né? Eu citei lá o terreiro de café de terra, né? Por que não é interessante tanto um terreiro de terra? Porque uma superfície que não é impermeável acaba transmitindo, igual eu citei anteriormente, conduzindo, né, a água do solo para o café, e aí
um processo que às vezes eu sequei o café durante o dia, à noite acaba trazendo umidade para esse meu café. Então, como a gente está citando o terreiro de concreto, é um dos mais eficientes nesse aspecto, né? Porque o concreto tem esse poder de impermeabilidade maior do que a terra, no caso. Uma resistência mecânica, igual eu citei, eu vou trafegar com máquinas pesadas ali, com carretinhas do próprio café para chegar ali no terreiro. Então, eu preciso que o meu concreto seja resistente, né? Tenha uma certa resistência contra isso, contra todos os fatores, para que mantenha uma qualidade interessante, para não ocorrer aquelas fissuras e, enfim, buracos no meu terreiro, no meu terreiro. Então, quando eu vou construir o terreiro, é interessante eu pensar na compactação do solo ali, até mesmo, talvez, numa camada de brita, para evitar que esse solo ceda e assim acaba trazendo buracos para o meu concreto. Pensando também numa espessura de no mínimo 10 centímetros de concreto para trazer mais resistência ainda. Igual você falou sobre as juntas de dilatação, né? É interessante eu tenha juntas de dilatação para evitar rachaduras no meu terreiro, e além disso, eu tenho uma cura eficiente. O que seria isso? Após a concretagem ali, eu molhar durante alguns dias o meu concreto para que ele tenha uma cura mais lenta e assim melhore mais a resistência desse concreto, né? A cura ali seja mais lenta possível. Boa insolação, como eu disse, é bom pensar num local que eu tenho boa radiação solar, ó, de preferência com orientação em paralelo ao movimento aparente do Sol, né, para que eu tenha bastante radiação solar. Drenagem eficiente, igual você comentou, vamos pensar em uma declutividade de no mínimo 1%, 1 a 2%, para ter escoamento interessante, não ter tantas poças d'água. Pensar numa moreta de contenção para que águas de enxurradas de fora do terreiro não entrem para dentro do terreiro, né? E aí pensando no sistema de drenagem, seja superficial ou por tubulação mesmo, dependendo do terreno que eu tenho, né? Iago, vamos um pouquinho mais para a prática. Como um produtor de café consegue saber o tamanho do terreiro que ele precisa, pensando aí no tanto que ele produz de café, Iago? Bom, Lucas, essa também é outro questionamento bastante importante, né? Porque vamos lá, não adianta o produtor ele entender dessas técnicas construtivas se ele não souber dimensionar corretamente o tamanho que ele precisaria de área útil para poder estar construindo esse terreiro, né? Então vamos lá. Quando a gente pensa nesse dimensionamento do terreiro, a gente tem uma fórmula que pode nos ajudar bastante. É uma fórmula bastante simples que eu vou destrinchar ela aqui agora para você, produtor, e para os demais colegas que possam vir assistir a essa aula. Bom, a fórmula é V vezes T dividido por E. Agora vamos falar um pouco sobre separadamente o que é cada um desses componentes. O V é o volume de café que o produtor vai colher por dia. Então é importante que o produtor ele também tenha dimensão disso, né? Dessa questão da colheita, de quanto que ele vai colher por dia. E essa unidade é dada em metros cúbicos, né? Então, quantos metros cúbicos de café o produtor vai colher por dia. O T é o tempo que aquele café vai permanecer no terreiro. Então, também é importante que o produtor ele tenha essa questão a depender da variedade também e das condições climáticas, o quanto que esse café vai permanecer ali no terreiro. E o E seria a espessura da camada do café no terreiro. Essa unidade seria dada em metros. Bom, feito essas considerações, explicado a fórmula, agora vamos para um exemplo mais prático, com a situação real, para a gente entender mais sobre esse dimensionamento. Bom, vamos numa situação hipotética aqui, em que o produtor ele colhe 9 metros cúbicos de café por dia. E esse café vai permanecer ali no terreiro durante 13 dias. E vai ser espalhado com uma camada de 0,03 metros de espessura. Bom, então aplicando a nossa fórmula lá,
V vezes T dividido por E daria 9 vezes 13 dividido por 0,03, que daria uma área útil que o produtor precisaria para construir esse terreiro de 3.900 metros quadrados. Bom, para realizar a pavimentação desse terreiro, algo também que é bastante importante de ser ponderado é a questão do traço do concreto que vai ser utilizado. Bom, para fazer essa pavimentação, um traço excelente seria um 1 para 2,5 para 2,5. A gente fez um orçamento básico e o custo dessa pavimentação ficaria em torno de R$ 20 por metro quadrado. Bom, é lógico que isso pode variar de região para região, a depender de onde que esse produtor está sendo localizado, e considerando também essa pavimentação uma espessura de 10 centímetros. Interessante mais esses dados práticos que você trouxe, Iago. Aqui eu trago uma imagem de um caso que a Emater relatou da zona da Mata Mineira mesmo, de um produtor que usou ali as matérias-primas da própria propriedade para criar um sistema de secagem bastante otimizado e que não precise de mão de obra. Como que funciona isso, né? Através da força da água, ou seja, desviou um córrego ali para cair em um engenho que ele mesmo criou. Essas pá que ele criou, que está aqui embaixo, com madeiras da propriedade mesmo, ele fez um sistema de mexer o café, ou seja, a água bate no engenho e puxa esse sistema de pá para outra extremidade do terreiro. Quando chega na extremidade, o cano gira, fazendo com que o engenho gire, comece a girar para o outro lado. E isso aí vai puxar esse sistema de pás para o outro lado do terreiro. Isso faz com que a mexida do café funcione durante 24 horas por dia. 24 horas por dia, mas e à noite? Então, esse produtor criou também, baseado lá no sistema dos produtores de cacau lá da Rondônia, um telhado móvel, que através de canaletas, né, ele criou um telhado aí com telhas de fibrocimento, de uma demolição da própria propriedade dele, no qual, durante a noite ou em dias de chuva, ele consegue puxar esse telhado para cima do terreiro. E aí, esse sistema de mexida do café ali funciona 24 horas, independente se está de dia, se está de noite ou se está chovendo ou não. Lucas, bastante interessante. E aproveitando o gancho de você ter trago uma curiosidade, eu apresento aqui para vocês também outra curiosidade bastante interessante. O que a gente está observando aqui nessa imagem é um caso real, inclusive aqui da cidade de Viçosa. Esse produtor ele instalou um terreiro para café suspenso e o que a gente pode notar aqui são as matérias-primas utilizadas por esse produtor. Isso aqui, como o Lucas comentou anteriormente, é outra técnica, né, para poder secar o café. É muito utilizado também, né, Lucas, para poder cafés especiais, então para selecionar os grãos de forma melhor. Então, esse produtor, ele utilizou aqui, no caso, tela de passarinho. É, ele comenta que ele utilizou da tela de passarinho porque é uma mais barato, porque outra opção para poder estar realizando esses terreiros suspensos é com arame e esticadores, que são utilizados também para poder realizar a cerca. Mas segundo o relato dele também, e com a experiência dele, ele falou que é muito mais caro. E quando se utiliza o arame liso mais os esticadores, pode acontecer de ocasionar dobraduras na hora da construção, o que prejudica a viragem desse café, né, a movimentação. Então, ele disse que prefere fazer com tela de passarinho. A gente nota que ficou uma construção bastante bem feita. Aqui tem eles virando o café. E outra coisa interessante que ele explica, e que pode não ser de conhecimento de todos, eu particularmente mesmo não conhecia sobre isso, é que quando a ventilação do café para ele secar começa ali embaixo,
a água acumula, ela fica ali embaixo, então quando acontece essa ventilação ali por baixo, já tem uma secagem de todo o café que está ali por baixo. Isso, mais uma vez, evita essa questão de perdas por mofo e de doenças também, né? E ele falou que a fermentação do café ela ocorre nos primeiros 3 dias que está ali no terreiro. Então, quando a gente tem esse terreiro suspenso e que é um sistema aberto ali também, então quando esse vento bate ali por baixo, já seca toda essa camada do café, né? E aí ele falou que acontece a movimentação do café ali de meia em meia hora, pelo menos 15 vezes por dia, e a gente nota também que essa construção ela foi pensada também pensando no operador que está ali trabalhando, né? Que a gente vê que ele não tem que ficar com uma muito inclinado para poder virar esse café, então pensando no bem-estar, no conforto de quem está trabalhando, que é uma coisa muito discutida na disciplina de Engie 350 também, esse conforto do operador. Então, como que a gente pode pensar na construção, pensando nisso também, né? No conforto de quem está trabalhando ali, não só com o intuito, só com a finalidade daquela construção agrícola. Então, tendo essa visão sistêmica, integrada, do todo da construção, né? Então é uma coisa bastante interessante, um exemplo aqui da cidade de Viçosa, aqui da cidade da universidade, então é muito interessante isso aí. E fica aí, né, Lucas, como uma curiosidade para a turma aí também que não conhece, de construções voltadas aí para terreiros de café, que é uma commodity muito produzida aí no Brasil inteiro. Bom, a gente agradece a atenção de todos vocês. A gente espera que a gente possa ter conseguido passar um pouco do que a gente aprendeu na disciplina. A gente quis aplicar isso para algo que é muito próximo aqui de nós, da nossa realidade de produtores de café. Pessoal da Zona da Mata Mineira, que a gente tem muitos produtores de café, Araponga, Viçosa. Então, se esses produtores também tiver a oportunidade de estar assistindo esse vídeo, a gente agradece a atenção de vocês e que a gente possa realmente ter conseguido passar um pouco do nosso conhecimento aqui que a gente aprende na universidade para vocês, para estarem otimizando as suas construções. A gente espera que a gente possa ter dado informações importantes para poder continuar vocês produzindo e armazenando esse café, secando ele ali da melhor forma, para também aumentar, consequentemente, o lucro de todos vocês produtores, que é isso que a gente espera enquanto estudantes e futuros engenheiros agrônomos. Bom, mais uma vez, muito obrigado e a gente encerra a nossa apresentação por aqui.